Você sabia que você pode economizar muito em suas viagens usando pontos e milhas? Mas e o que é? Como que funciona? O que é isso? Como que eu faço isso? Antes de mais nada, eu preciso dizer que quando a gente fala de pontos, a gente está tratando de uma recompensa que os cartões utilizam para quê? Para que possam até mesmo fidelizar os seus clientes. Mas e pontos e milhas é a mesma coisa? De certa forma, a gente confunde, porque os pontos a gente acaba adquirindo do cartão de crédito, em algumas compras. Já quando a gente fala em milhas, já é a parte lá adiante, quando você vai pegar aquelas milhas e transformar elas em bilhete prêmio, em viagem. Então, como que funciona isso? Eu vou explicar isso para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe e vem comigo que eu vou explicar da forma que para mim faz sentido e da forma que eu entendo como que eu posso economizar utilizando as milhas. Primeiro, o que é mais importante a gente falar? O que faz sentido para você? Porque, por exemplo, para algumas pessoas faz sentido a pessoa não ter nada disso, não ter trabalho com isso. Porque, de certa forma, exige um pouco de trabalho, exige um pouco de atenção. Então, você precisa ficar atento a algumas promoções, você precisa prestar atenção se você tem um cupom para poder comprar milhas, se você precisar, se você não tiver todas aquelas milhas, aqueles pontos de forma orgânica. Então precisa ver se para você faz sentido isso, porque para algumas pessoas não. Tem gente que vai lá na agência de viagens, compra o pacote dela e tá tudo certo. Agora, para algumas pessoas, eu mesmo utilizo bastante, e depois que eu comecei a utilizar, você meio que fica, pode dizer que até viciado em utilizar essa forma, porque você acaba economizando muito e você faz com que a sua viagem se estenda, você faz com que você possa aproveitar muito mais aquilo do que se fosse aquele pacote, aquilo que você, de certa forma, pré-determinou. Só que, independente de tudo isso, de fazer sentido a forma que você quer fazer a sua viagem, o seu planejamento de viagem, é importante também você pensar no planejamento da sua viagem. Quanto tempo você vai? Quando você vai? Ah, eu quero viajar daqui a um mês com milhas. Dá? Olha, dá, mas você vai precisar de mais milhas. Então, quanto mais tempo você fizer esse planejamento, eu tiro por mim. A última viagem que eu fiz mais longa, eu fiz com pelo menos 10 meses de antecedência. Há pessoas que utilizam ainda mais tempo de antecedência. Só que a gente acaba utilizando os recursos que a gente tem. Existem recursos mais aprimorados que as pessoas conseguem buscar tarifas que são mais promocionais, as famosas tarifas awards, com mais tempo de antecedência e com menos pontos. Então, assim, só que aí já é uma coisa mais lá na frente. Vamos começar no basiquinho. Vamos devagar, vamos pelo que eu tô engatinhando e para mim tá fazendo sentido e de certa forma é o que eu quero passar nesse vídeo. Então, primeira coisa, o que faz sentido, o que não faz, se para você é interessante ou não. Outra, a questão do tempo, do planejamento. Ah, eu quero viajar, a gente está em dezembro de 2025 agora, eu quero viajar em setembro do ano que vem. Tem um tempo hábil? O tempo tá bom, tá hábil, mas olha, tô querendo fazer uma viagem pro final do ano que vem, para novembro do ano que vem. Legal, eu sequer para mim funciona dessa forma e tem dado certo quando eu faço esse planejamento. O tempo, porque aí eu vejo as rotas, por onde eu vou entrar, por onde eu vou sair, quanto tempo eu vou ficar em cada lugar, como que vai ser, quais passeios que eu quero fazer, o que eu vou comprar com pontos, o que eu vou comprar com dinheiro. Então, tudo isso é importante. Quando a gente fala de pontos, um programa de pontos que eu uso, só que assim, eu tenho assinatura, mas você não é obrigado a assinar, você pode se cadastrar e acumular pontos. Então, isso também é legal, porque você consegue utilizar a Livelo. Então, eu, por exemplo, utilizo a Livelo já há algum tempo. Eu até vou entrar na minha conta aqui para que vocês possam ver.
E como que funciona a Livelo? A Livelo, na realidade, é um programa de pontos do Bradesco e do Banco do Brasil, onde as pessoas que têm cartão de crédito tanto de um quanto do outro, elas têm a possibilidade de acumular pontos na Livelo. Os pontos do cartão, tanto do Bradesco quanto do Banco do Brasil, acabam vindo para a Livelo. Eu vou logar aqui. Deixa eu só ver. Opa, já tem o login. Vamos ver se ele vai entrar direto. Ó, ele entrou lá. Então assim, eu tenho uma pontuação, até porque eu transferi uma parte dessa pontuação de uma viagem que eu fiz no meu aniversário, e eu utilizei ela para voos de ida e de volta de 2 pessoas, onde eu fui para a Argentina, e aí eu comecei a acumular pontos novamente, tanto da Smile, que também é um programa que eu tenho, e pontos orgânicos, que eu vou explicar como funciona isso. Então, mas eu tenho que pagar uma assinatura? Não, você não precisa. Você pode começar só fazendo o cadastro e utilizando uma ferramenta que para mim é a mais importante, que é a juntar pontos, para juntar pontos de quem? Dos parceiros da Livelo, onde eu compro algo que de certa forma e essencialmente eu iria comprar, e aquela compra ela vira pontos. E o mais interessante, além de eu utilizar o cartão que me pontua também, eu de certa forma ganho os pontos do cartão, que não é a maior parte, e principalmente do parceiro Livelo, que me traz uma pontuação muito maior. Então, olha, agora, em dezembro, se você pode acompanhar aqui comigo, tem até uma aba que apareceu aqui, que é assim, ó, turbine os pontos que você juntou com seu cartão Eurocard usando o Turbo Livelo, que são os pontos que eu falei lá do cartão de crédito do Banco do Brasil. Mas, independente disso, vamos lá. Quando você entra aqui no site da Livelo, você tem várias opções, você tem juntar pontos, tem o Shopping Livelo. O Shopping Livelo é legal, porque você pode comprar e pontuar direto no Shopping Livelo. Mas o que para mim faz mais sentido é utilizar o juntar pontos. Como juntar pontos? E eu venho aqui nessa opção, sites parceiros. Clicando lá, você já tem alguns que aparecem para você, mas vamos ampliar isso para que a gente possa entender melhor como funciona? Todos os parceiros. Ó, tá tendo uma promoção de Natal das Casas Bahia, onde ganhe suas compras, 5 pontos por real e 6 pontos por real. 5 pontos por real em telefonia. Eu já peguei com 10 pontos por real em telefonia, quando eu troquei o meu celular. E 6 pontos os demais produtos. É sempre importante você olhar as letrinhas pequenas. Se você analisar lá, campanha válida 19 a 23, ganhe 1 ponto para real no marketplace mediante pagamento. Então, assim, tem várias regras. Então, assim, muitas das vezes tem que ser produto que é vendido e entregue pelo local. Se é o marketplace que está utilizando, aí já é uma pontuação diferente. Então, é sempre bom se atentar. Mas, via de regra, vai ser essa pontuação maior que aparece aqui. Olha, 5 pontos por real em telefonia e 6 pontos por real. Só é importante atentar a data, até porque quando acaba também, ele de certa forma expira. Mas, descendo aqui, a gente vai conseguir ver quais são todos os parceiros que pontuam dentro da Livelo. Então, olha, desde produtos, serviços e coisas que, de certa forma, eu vou dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, eu compro algumas coisas na Amazon. Então, para mim, faz sentido comprar algumas coisas na Amazon e pontuar. A última vez que eu comprei, eu acredito que estava dando em torno de 4 pontos para cada R$1. Hoje está dando 1 ponto para R$1. Mas descendo aqui um pouco mais, a gente consegue confirmar todos os outros. Olha, a ASICS, Azul Viagens... vamos ver se tem algum que está pontuando bem. Basicamente, que a camiseta, eu já comprei algumas camisetas da Basicamente, tá dando 4 por R$1, então eu já vi também em outros momentos dando mais. Aqui, por exemplo, ó, beleza na web. Perfume. Às vezes a gente compra um perfume, ou pra gente ou pra dar pra outra pessoa. Então, olha lá, até 12 pontos por real.
Então, por exemplo, se eu compro um perfume de R$ 100 ou um produto na Beleza na Web de R$ 100, eu vou ganhar 1.200 pontos. É negócio? É, claro que é. Ainda mais depois, se você turbinar esses pontos, ou até mesmo se você fazer uma transferência bonificada. Eu vou explicar como que é esse negócio da transferência bonificada, que para mim faz sentido, principalmente quando eu transfiro para Smile, porque aí ela pega um percentual legal, às vezes chega a dobrar a quantidade de pontos que você transfere pro parceiro na companhia aérea, no caso. Então vamos lá, a gente vai descendo aqui. Eu acho que passa de 100 parceiros, acho que até muito mais, eu tô falando isso por cima. Mas são vários. Ó, CIA, eu lembro que semana retrasada eu comprei 3 camisetas de treino, acho que deu R$ 100. E ainda continua essa pontuação, que é uma pontuação legal, 10 pontos por real. Então, por exemplo, eu gastei R$ 100 lá na CIA, eles vão me entregar a camiseta que eu quero, que eu sei como funciona. Eu gosto da camiseta da CIA para treinar. Eu gastei R$ 100 em 3 camisetas, que de certa forma eu poderia descer na loja e comprar. Mas não, eu comprei na internet, eles me entregaram aqui em casa. E além de tudo, além dos 10 pontos por real, eu ainda ganhei 1.000 pontos, pelo menos, nessa brincadeira. Às vezes você vai comprar um presente para alguém, já fiz isso. E aí o presente que você compra, a pessoa vai ganhar o presente e você vai ganhar os pontos. Olha que legal. Então isso é muito interessante. Agora, um que eu usei semana passada, e eu fui inclusive lá buscar, vamos ver se está igual. Tá, continua igual. O Carrefour Mercado. Ah, mas é mais caro. O Carrefour... Não, depende, porque tem coisas que você gosta de comprar em determinado lugar. Então, compensa, é interessante. Por exemplo, eu fiz uma compra no Carrefour que me rendeu quase 1.400 pontos. Esses 1.400 pontos, foi uma compra que eu fiz de aproximadamente 200 e poucos reais. Então, foram coisas que eu iria comprar mesmo de qualquer jeito, para minha casa, para o meu consumo. Eu comprei no Carrefour e retirei lá na loja, tem uma loja aqui perto. Fui lá, retirei e tudo certo. E é importante também se atentar a isso, depois em média de 30 dias, esse produto, esses pontos, eles estarão creditados lá nos seus pontos Livelo. Vamos lá, ó, Casas Bahia, ali continua, Centauro, vamos ver o que mais tem aqui de interessante. Até café você compra, Dafite, Decathlon, Decolar, Democrata. Uma outra coisa que eu inclusive ontem estava conversando com um amigo meu, que ele falou, mas nem tudo a gente compra, mas muita coisa a gente hoje acaba comprando pela internet. E eu vi que até farmácia tem, então são coisas que de certa forma, olha, a Farmácias App, 6 pontos por real, tá interessante. O Extra tá 4, o Extra.com, a Fast tá 2, eu acho que teve um celular, teve algum produto que a gente comprou, que a gente trocou que a gente acabou comprando pela Fast, e a pontuação estava baixa, mas de certa forma também foi interessante. Olha, tem marcas de tênis que você compra direto do fabricante. A GoCase também tá. Marcas que são conhecidas, ó, Havaiana, Hering. Vamos ver se tem mais algum aqui que tá pontuando bem. Hope, 10 pontos por real, tá pontuando bem. Insider também, sempre... Eu acho que eu tenho a Livelo há mais ou menos uns 2 anos e meio pra lá. Que eu acho que até mais, porque na realidade eu sou assinante há aproximadamente 2 anos e meio, mas eu já tinha a Livelo como cadastro. E eu volto a repetir, você não precisa necessariamente ter a assinatura do Clube Livelo, basta você ter o cadastro. E aí a gente volta naquilo que a gente começou no início da nossa conversinha. Se faz sentido para você, assina. Porque, por exemplo, a Livelo acredito que é R$ 49,90 por mês. E além dos R$ 49,90, você tem a vantagem de quê? Você tem a vantagem de que esses R$ 49,90 não é só para você... Você tem uma série de benefícios. Além de comprar pontos direto da Livelo, se você precisar mais baratos, que também fazem sentido dependendo do tipo de situação, os seus pontos eles não vão prescrever, ou seja, os seus pontos eles não perdem a validade independente do tempo, sem encontrar outras opções, porque, por exemplo, tem compras que você faz aqui com parceiro que é assim, olha, para quem é cliente Livelo, eu vou dar 10 pontos por real,
Ah, para não assinantes do Clube Livelo é o 8. Assim, tem uma vantagem, então isso é interessante. E eu lembro que antes de eu ser assinante do Clube Livelo, eu já juntava pontos, mas era pontos que não eram tão, eu posso dizer assim, turbinados quando, por exemplo, quando você é assinante. E eu lembro que assim que eu assinei, uma das primeiras compras que eu fiz foi da Insider. E eu lembro que eu comprei algumas camisetas e me deram uma pontuação muito legal. Foi bem interessante. Eu utilizei também em uma das viagens que eu acabei fazendo, isso depois quando eu transferi para a companhia aérea. Vamos lá ver o que tem mais. Olha, tem uns aqui que, dependendo do que eu estou passando por amostragem, você consegue ver aí os parceiros que pontuam dentro da Livelo. E tem alguns que pontuam bem. Magalu, 2 pontos por real. Tem alguns que eu não conheço, mas é interessante. Ó, Max Titânio, a galera aí da suplementação, ó, 3 pontos por real. É interessante. Mercado Livre, pra mim, assim, foi até uma surpresa, porque ontem um amigo meu perguntou assim, nossa, eu compro bastante no Mercado Livre. Eu até brinquei, falei assim, eu acho que o Mercado Livre não pontua. Aí ele abriu o celular e ele acabou baixando. A gente estava no aniversário ontem e foi engraçado que ele falou, qual que é o aplicativo mesmo? Aí eu achei legal da parte dele, porque ele teve o interesse em querer entender como funciona esse mundo das milhas, como que ele pode aproveitar, porque ele gosta de viajar também, ele é a esposa dele. Então, falei, olha, faz dessa forma, pra mim fez sentido. Eu acho que faz sentido se você quer aproveitar melhores opções, melhores ofertas e economizar. E aí eu falei até assim, eu acho que o Mercado Livre não tá dentro não, e tá. E aí eu abrindo, olhando com ele, eu falei, ó, o Mercado Livre tá. Ele falou que ele compra bastante no Mercado Livre. E hoje muita gente compra no Mercado Livre, então faz sentido, né? Você utilizar, só que assim, detalhe, quando você for comprar pelo parceiro, você não é automaticamente, vou entrar no aplicativo do Mercado Livre, vou entrar diretamente no aplicativo da Amazon e automaticamente, não, você tem que estar escrito ir para regras do parceiro. Quando você entra lá, ele vai te trazer todo o regulamento de como funciona essa questão da pontuação, qual pontuação que entra, quanto tempo vai demorar para entrar, quais são os produtos participantes, quais não são, e qual que é o tempo que essa pontuação vai entrar. Só que você tem que usar o link que aparece aqui para você. Você não vai clicar no que você já tem lá aberto na sua aba, não. Você vai utilizar diretamente o link aqui da Livelo para ir no parceiro e fazer as suas compras. Olha, tem Netshoes, New Balance, Nike tá dando 2 pontos por real. Ó, o Boticário, olha que interessante. Fim de ano, presente, 12 pontos por real. É bastante interessante mesmo. Olha, esse para mim também é novo, Outback. Eu acho que eu já me estendi um pouco nessa parte, mas tem uns que dão uma pontuação legal. Eu lembro que alguns meses atrás eu fiz a assinatura do Suns Club. Ó, aqui, ó, o Suns Club. Seja sócio, 14 pontos por R$ 1. Eu lembro que quando eu fiz, eles estavam numa mega promoção para novos sócios do Suns Club, eles estavam dando 78 pontos por real. Então, assim, foi uma pontuação muito alta, porque a assinatura deles, acredito que é em torno de, para você ser sócio, você paga uma anuidade de R$ 75 para você ter a possibilidade de fazer compras lá de produtos exclusivos. Então, assim, foi bem interessante, porque pontuou bastante, pontuou bem. Mas ainda assim, 14 pontos por real é uma pontuação legal. Então, é interessante. Mas aí, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, Sephora, Shopee, ó, aí, ó, o pessoal da Shopee, minha irmã que eu diga. Vamos lá. Olha, são vários. Se eu for, depois é interessante você navegar nessa página aqui, que pra mim é a mais interessante, onde você consegue ver todos os parceiros, ó, aqui, por exemplo. Esses dias eu comprei um presente na época Performance, só que estava pontuando muito mais do que agora está pontuando 2 pontos por real. No que eu comprei estava pontuando 10, então vai entrar uma pontuaçãozinha boa, porque foi um perfume, mas de certa forma é um valor um pouco maior, então você acaba pontuando mais. Então é interessante, mas ó, eu vou voltar lá na página, no início da barra de rolagem, e vou mostrar, por exemplo, aqui ó, a Amazon, 1 ponto por real.
Ir para regras do parceiro. Ganhe um ponto a cada R$1. Você pode ganhar e usar seus pontos em compra da Amazon. Aí ele explica como que funciona. Antes de ir ao parceiro, digite o CPF que você quer pontuar. Ele vai aparecer uma tela aqui, você vai digitar o CPF e ele vai te direcionar para a página da Amazon. E depois lá você vai colocar o seu cadastro, se você já tiver, senão você vai criar um cadastro, só que vai estar atrelado a esse link, entendeu? Aqui, os pontos serão creditados em até 31 dias após o envio do produto. Se atente às regras, mais uma vez, como eu falei para vocês. Então, aqui tem todas as dúvidas, eu não vou entrar em item por item, mas ele até vai colocando alguns produtos que tem já a pontuação aqui embaixo, que você ganha para cada produto. Mas, olha, eu vou dizer para vocês, coisas de casa, às vezes eu compro pela Amazon, eles entregam aqui, eu não tive problema nenhum. Então, é bem interessante essa questão da compra através do site, do aplicativo, se você tiver pelo celular ou pelo notebook, deixa eu só verificar aqui, Meu Clube Livelo. Eu tenho uma assinatura simples, é a Classic. Ela, de certa forma, ela me dá uma pontuação todo mês. Eu pago R$ 44,90 por mês, acho que eu até falei um valor maior. Ela vai renovar agora no final do ano, minha assinatura ela é mensal. Em termos de assinatura, eu tenho 2 anos e 8 meses, é o que aparece aqui para mim. Olha, faltam poucos dias para você ganhar mais bônus, mais pontos bônus. Esses pontos bônus, eu acho que pelo que eu entendi, até mesmo por conta do tempo que você vai tendo dentro do programa da Livelo. E além disso, ele ainda dá a possibilidade, olha só, pacote de pontos liberado. Você já pode comprar o pacote de 21 mil pontos com 50% de desconto. Eu acredito que os pontos da Livelo, cada 1.000 pontos, ele está saindo em torno de R$70. Então eu já tenho 50%, por exemplo, se eu quisesse comprar por aqui. Só que a gente vai ver que tem uma outra possibilidade que é muito mais interessante. Porque, por exemplo, se eu comprar 1.000 pontos aqui, a cada 1.000 pontos eu vou pagar R$35. Mas vamos ver de uma outra forma se eu não consigo esses pontos com valor um pouco mais em conta. Então eu vou voltar lá para a página principal da Livelo. Olha, apareceu aqui para mim, isso daqui não aparecia, tem aparecido agora. Eu não sei se é porque também o tempo que eu tenho desse cartão, esse cartão não tem tanto tempo que eu tenho ele, mas ó, turbine os pontos que você juntou do seu cartão Orocard usando o Turbo Livelo. Turbinar agora, vamos ver como que é, que aí eu acho que fica mais interessante. Vamos lá, aqui olha, todos os pontos, os últimos pontos que eu de certa forma tenho adquirido. Acho que isso aqui é de um período, ó, a gente consegue ver aqui, ó, pontos que eu adquiri tanto do Banco do Brasil, do Bradesco Fidelidade, que é um outro cartão que eu tenho, de compras da Amazon, Banco do Brasil. Vamos ver mais o que tem aqui, Bradesco Fidelidade, Banco do Brasil, conforme você paga, ó, Magazine Luiza, que foi uma compra que a gente fez também, que tinha, acredito que 10 pontos por real, e aí deu quase 1.000 pontos, e assim sucessivamente. Então, boa parte desses pontos são de compras ou do cartão, porque você pontuou dessa forma. Só que a Livelo, acredito que por conta da assinatura do Clube Livelo, você tem agora aí essa possibilidade com o Banco do Brasil de turbinar. Vamos fazer uma simulação aqui para a gente ter uma ideia. Vamos tentar chegar aqui próximo de 1.000 pontos. Não, vamos turbinar vezes 3, só para a gente ter uma ideia. Aqui está dando 8.000 pontos, 9.000 pontos, vamos chegar a 10.000 pontos, que fica mais fácil da gente fazer aí o decimal. Para a gente ver se vale mais a pena comprar o ponto com o desconto que a Livelo está dando por conta de você ser assinante do Clube Livelo, ou se turbinar os pontos. Ficou claro lá, está saindo em torno de R$35 o milheiro de pontos da Livelo. Aqui, ó, se eu turbinar os pontos que eu já recebi, ou seja, eu dou uma turbinada neles e ganho uma pontuação maior. Olha, aproximadamente eu multipliquei vezes 10 só de alguns dos pontos que eu acumulei aí agora entre novembro e dezembro, se a gente for ver, menos de um mês.
Se eu pegar esses pontos, vamos jogar que está 9.990 pontos, vai sair em torno, eu vou adquirir mais 9.990 pontos, vai dar em torno de 319,68. R$ 320. Se eu subdividir isso por 10, cada milheiro dessa pontuação que eu estou turbinando, ela vai sair a R$ 32. Ou seja, sai ainda mais interessante para mim eu comprar dessa forma turbinada do que comprar direto da Livelo. Olha só. Então, assim, não compensa você comprar o ponto sem nenhum desconto. E aqui você consegue comprar com desconto. Então, isso é bem interessante. Porque você consegue de uma forma, de outra, e você tem que achar qual que é a melhor, qual que você vai economizar mais. E ainda, que mal falha melhor, você ainda consegue parcelar esse valor. Então, assim, puxa, mais 9.900 pontos. O que dá para fazer? Você juntando com mais uma outra quantidade de pontuação, você consegue fazer um trecho. Você juntando com mais uma outra quantidade de pontuação, você consegue fazer ida e volta. Juntando com mais outra pontuação, você consegue fazer para 2 pessoas. Aí você vai ter o custo do hotel e do que você for fazer no lugar que você for viajar. Minha última viagem foi assim. A viagem, quando eu fiz aniversário, eu fui para a Argentina. E eu utilizei o programa de fidelidade da Smile. Nós fomos e voltamos com ponto. E aí nós até testamos a Air Canada para ir, que faz parte é uma companhia parceira da Smile, então nós fomos de Air Canada e voltamos de Gol, com pontos. Mas aí, puxa, eu vou ter que juntar bastante pontos. Depende. Uma outra coisa que eu falo, antes de passar para esse ponto da transferência bonificada, eu preciso falar da questão dos pontos orgânicos. Os pontos orgânicos são aqueles pontos que não são comprados. São os pontos que você tem de compra, que você tem do seu banco, do seu cartão de crédito. Porque você vai pontuar. Quando você comprar o seu cartão de crédito, ele vai pontuar, não tanto quanto você comprando pelo parceiro. Então tem cartão que pontua 1 ponto por... deixa eu tirar isso daqui. Antivírus, agora não, depois a gente vê isso. Mas assim... Primeiro quando você compra com o seu cartão, por exemplo, você tem um cartão lá que é do Banco do Brasil. Você vai pontuar com ele, não é uma pontuação tão alta quanto, por exemplo, quando você faz aí através de um parceiro, por exemplo, da Livelo, que você consegue 10, de 6 o mínimo é 1 por 1, mas você consegue 6 pontos por real, você consegue 7 pontos por real, você consegue 10 pontos por real, e isso é possivelmente atingível. Vocês, naquela parte onde eu mostrei para vocês o que cada parceiro oferece de pontuação, está demonstrado lá o que vai ser pontuado. Você pontua com o cartão que você está comprando e você ainda pontua comprando no parceiro utilizando esse cartão. Então você vai pontuar 2 vezes numa única compra. Então, às vezes tem gente que fala para mim, ontem mesmo eu escutei isso, mas às vezes teve uma coisa que eu fui ver para comprar numa loja e tava 215 pela internet. Mas aí eu entrei pelo link da Livelo, tava 225. Puxa, mas aí tá. Mas você vai pontuar 2 vezes. Você vai, de certa forma, trocar aquilo ali por um bilhete prêmio. Você acha que não vale a pena? Eu acho que vale, porque você iria gastar, de qualquer forma. Então, de certa forma, você está fazendo uma recompensa que você tem. E se você colocar na ponta do lápis, compensa. Eu já testei já fiz algumas possibilidades de compras que eu ia fazer pela internet, e às vezes, na maioria das vezes, o preço estava muito próximo ou igual. Então compensa, ainda assim compensa. Então, quando a gente fala em pontos orgânicos, são os pontos vindos tanto do cartão quando você faz a compra, independente de utilizar o cartão na Livelo ou no shopping Livelo, ou até mesmo na Smile, no shopping Smile, ou qualquer outro que tenha. Você vai pontuar de forma orgânica quando você passar o seu cartão no estabelecimento comercial. Ali também vai pontuar. Se você fizer através do link, vai pontuar também. E também vai pontuar se você utilizar comprando no parceiro, por exemplo, da Livelo. Então, esses são os pontos orgânicos. O que seria essa questão? A gente volta naquele ponto que a gente falou, mas 9.990 pontos, dá para alguma coisa? 10 mil pontos dá para alguma coisa? 20 mil pontos dá para alguma coisa? 50 mil dá para alguma coisa? Dá para bastante coisa.
Existe uma coisa que a gente fala de transferência bonificada. Eu até tirei os prints da última transferência bonificada que eu fiz, e eu vou deixar aí na tela para vocês, que eu já mandei já para o meu editor, e ele vai colocar aí para vocês como que funciona. Aparece para você, é uma coisa que você precisa ficar atento, chega no e-mail, olha, transferência bonificada da Smile. Você clica aqui, você vai se cadastrar, vai se inscrever, vai ter lá, você vai colocar o seu CPF, os seus dados, e quando você transferir esses pontos, por exemplo, da Livelo para a Smile, esses pontos, eles não vão entrar só aqueles pontos, eles vão entrar de forma bonificada. Eu peguei uma última bonificação que eu acredito que foi de 90%. Então, por exemplo, se você tem 1.000 pontos, você vai receber 1.900 pontos. Mas se você está transferindo 10.000 pontos, você vai receber, na realidade, você vai acabar recebendo 19.000 pontos. Se você tem 100.000 pontos, você vai receber 190.000 pontos. Olha a diferença que isso faz. Então, de certa forma, você consegue fazer com que assim, você economize com a sua viagem. Então, por exemplo, se aqui a gente chegou à conclusão que a gente conseguir o milheiro em torno de R$32, se você fizer essa bonificação, que às vezes chega até 120%, dependendo do programa de fidelidade, eu acredito que a Azul esses dias estava com uma promoção de 120%, eu acredito que a Smile também estava com uma promoção muito próxima, porque eu lembro que eu transferi 10.000 e acho que entrou 11.000 a mais, então acho que era 110%. Então, por exemplo, vamos jogar em números fáceis para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, eu transferi 10.000 pontos, por exemplo, a Smile, que é um que para mim faz sentido essa transferência, porque eu utilizo a Smile. Ah, mas você só viaja de Gol? Não, é aquilo que eu falei. Quando você vai comprar um bilhete, vai emitir uma passagem pelo site da Smile, não necessariamente você tem que voar pela Gol. Eu, por exemplo, voei pela Air Canada. Eu, por exemplo, numa outra viagem, eu fiz as reservas de hotéis de uma viagem que eu fiz em 2024. Dos 8 lugares que eu fiquei, 5 eu paguei com pontos Smile. Para mim fez sentido e foi interessante. E eu economizei. Então, o que acontece? Quando você faz essa transferência bonificada, você vai entender que esse milheiro não saiu só... não saiu a R$32, por exemplo. Porque, por exemplo, se você pega uma transferência bonificada de 100%, você vai dobrar os seus pontos. Esse milheiro que sairia a R$32, ele vai sair a 16. Faz sentido, entendeu? E da mesma forma, você pode o quê? Você pode, lá no site da Smile especificamente, que é o que eu utilizo, que eu acho que é um dos... Eu estou utilizando os que, de certa forma, eu acho mais fácil de compreensão, para depois, num outro momento, a gente falar sobre outros, como o da Latam Pass, como o da Advantage, da American Airlines. Tem também o da Iberia, tem o da Azul, tem vários outros programas de fidelidade de companhias aéreas que, assim, acho que com o tempo a gente vai esmiuçando, até mesmo para que possa a compreensão ser legal de cada um. Hoje, de certa forma, eu estou falando da Livelo e estou direcionando para a Smile, que é um dos que eu uso, para mim faz sentido, e de certa forma eu gosto e eu acho interessante. Então, quando a gente falar da transferência bonificada, eu vou mudar agora a nossa tela para Smile. Ó, já está, acredito que já está logado lá na minha página, no meu perfil da Smile. Deixa eu só clicar aqui para ver se é isso mesmo. Só confirmando, já está. E quando você fala dos pontos da Smile, você tem ali a possibilidade de você fazer a compra da sua viagem, mas não é só isso que tem no programa Smile. Você tem lá a possibilidade, olha a infinidade de serviços que tem lá disponível. Transferir pontos do cartão, que você, independente de ter a bonificado ou não, você pode pedir a transferência dos seus pontos de cartão para a Smile, mas eu não acho interessante. E eu acho que assim, você tem que aproveitar o momento que aparecer uma transferência bonificada, principalmente da Livelo.
Tem lá, transferir milhas entre contas, solicitar milhas de voos realizados. Às vezes você viajou e não colocou lá no momento da emissão, por exemplo, de um voo da Gol, você não colocou o seu número Smile. Você pode, aqui nesse campo, fazer a solicitação. Muitas das vezes ele vai pedir lá a foto do comprovante, do bilhete, e eles, de certa forma, vão depois vão acreditar essas milhas para você. Ainda em milhas, tem aqui, ó, comprar milhas. Esse é um ponto que é bem interessante. Só que antes de eu entrar nesse item de compra de milhas, é importante, diferente da Livelo, que tem, quando você é assinante do Clube Livelo, você tem as milhas lá que não prescrevem, elas não expiram, aqui já é um pouco diferente, então tem que tomar um certo cuidado. Então, uma coisa é quando você compra quando você compra as milhas em dinheiro, que você tem essa possibilidade, que eu vou dar vou explicar isso para vocês, ela tem uma validade maior. Quando os pontos vêm da Livelo, eles têm uma validade razoável. E quando os pontos bonificados, a pontuação, a validade é um pouco menor, acredito que é 1 ano. Então, é importante se atentar a isso. Então, assim, eu não vou transferir só por transferir. Eu tenho que transferir quando, de certa forma, para mim fazer sentido de que daqui 1 ano, menos de 1 ano eu vou viajar. Daqui 1 ano, mais ou menos, eu vou viajar. Então, é interessante eu fazer uma transferência bonificada. Então, tudo isso é importante se atentar, mas vale a pena. Vamos lá. Quando falo em comprar milhas, igual eu falei para vocês, tudo tem que fazer sentido para você. Para mim fez sentido. Eu tenho assinatura tanto da Livelo quanto da Smile. Da Smile eu acho que o valor é muito próximo também do valor da Livelo. Então, por eu assinar o clube da Smile, eu acredito que quase todos os meses, tem mês que chega, tem mês que não, chega um voucher para mim, para que eu possa comprar. Isso varia, às vezes de 100 até 300 mil milhas, eu já cheguei a receber um voucher com 80% do valor que é a milha. Então, por exemplo, se a milha sairia hoje, a milha da Smile está cotada a R$80. Então, por exemplo, se a milha, para quem não assina o Clube Smile, sai R$80, se você é assinante e recebe esse voucher, você vai pagar 20. Então, às vezes pode fazer sentido, porque às vezes você já tem uma pontuação lá na Livelo, você traz para a Smile e você compra a diferença se você for assinante. Ou não. E até mesmo, além disso, quando você é assinante do Clube Smile, você também recebe uma pontuação mensal. Então isso é interessante. Então tem várias categorias, tanto de um quanto de outro. Eu assino o básico, porque para mim o interessante não é nem a pontuação que entra todo mês, tanto de um quanto de outro, que acredito que é de 1.000 pontos de cada um. Mas para mim é interessante pegar essas promoções, pegar esses vouchers com desconto na hora de comprar milhas, que você inclusive consegue parcelar. E se você fizer na ponta do lápis, eu já fiz, sai mais barato do que de certa forma você comprar o voo. Então, é tudo na ponta do lápis e tudo se realmente fazer sentido para você. Então, quando a gente vai lá em comprar milhas, deixa eu ver se ele está logado na minha conta. Oferta imperdível para você, até 355 exclusiva do Clube Smile. Então, tem algumas promoções. Promoção válida das 10 horas do dia 8/12 até as 10 horas do dia 5/1 de 2026. Olha isso. Você compra a pontuação, ele vai te dar, por exemplo, assinante do Clube Smile, do plano 1000. O meu é esse daqui. Então, se eu comprar hoje, digamos assim, 1.000 pontos a R$80, ele vai me dar um bônus de 305. É interessante? Até é, mas tem outras promoções mais interessantes. Olha, e assim sucessivamente. E aí ele dá a opção aqui, comprar milhas. Vamos ver o que vai aparecer. Ah, deslogou. Mas vamos logar de novo. Não sou um robô. Realmente não sou. Vamos lá. Vamos ver se vai entrar. Teve uma hora que não estava entrando. Opa. Produção. Apaga minha senha aí. Depois o meu CPF. Opa.
Vamos lá, ele tá logando. Eu tinha logado antes de começar a gravar, mas você fica um tempo inativo, ele acaba apagando os dados. Acredito por segurança. Acredito que agora ele não vai pedir uma verificação de 2 etapas, porque eu desativei, mas ele pediu da primeira vez que eu loguei. Olha, 1000 pontos, olha, ele vai me cobrar, em 4.050 pontos, ele vai me cobrar R$ 80. Vai sair praticamente, é interessante ainda assim, porque vai sair muito próximo de 80% de desconto. Então é interessante. Mas vamos voltar lá a uma parte que eu acho bem interessante, que eu descobri depois de um tempo fuçando aqui. Então, por exemplo, aqui você tem a opção de comprar viagens, comprar a passagem aérea, passagem de ônibus, passagem de trem, e não é só no Brasil não, tá? E não é só para o Brasil. Mas você consegue, através dos parceiros do acordo que existe, o codeshare que existe entre a Gol e as companhias aéreas, a aliança que a Gol está inserida, de utilizar, como eu mesmo disse, no meu aniversário eu fui para a Argentina e fui de Air Canadá, e eu emiti pela Smile. Então, é interessante você também entender que você não necessariamente precisa voar pela Gol. Eu vejo que, por exemplo, aqui na América do Sul é interessante, você consegue utilizar aerolíneas argentinas, você consegue usar a Avianca, a Copper Lines. Então, como eu estava dizendo, o que eu estava falando, por exemplo, mas eu vou emitir só para voar para a Gol, mas a Gol não faz o destino que eu quero. Mas como eu disse, pela Smile você não necessariamente precisa emitir só para voar com a Gol. Você tem a opção de, pela aliança que existe entre a Gol e as outras companhias aéreas que fazem parte dessa aliança, desse codeshare, você consegue ir para outros países também, você consegue utilizar os pontos Smiles para voar, por exemplo, inclusive com uma pontuação legal, não tão alta, por exemplo. O programa da Smile é bastante utilizado para quem utiliza aqui pela América do Sul, para quem vai para o Caribe e até mesmo para os Estados Unidos. Você consegue ótimas emissões para esses destinos, então é bem interessante. Não necessariamente você precisa voar com a Gol. Tá? Então, voltando aqui à navegação do site da Smile, algumas coisas são interessantes, eu até vou mostrar aqui para vocês, que é em relação aqui, ó. Eu falei de viagens, falei passagem aérea, ônibus, trem, a questão da sala VIP que você consegue comprar por aqui também, ou trocar por pontos, tanto para utilizar o lounge da Go Smile no Terminal 2, que tem em Guarulhos, como também você pode utilizar, acessar a sala VIP através do Dragon Pass, que é um programa que você consegue acessar a sala VIP em vários lugares ao redor do mundo. Então isso é bastante interessante. E aí você vindo aqui na aba Serviços, é uma coisa que assim poucas pessoas utilizam. Eu utilizei algumas vezes, porque às vezes você deixa o carro para fazer um serviço, uma coisa ou outra, e você vai precisar usar o Uber. Então aqui você consegue comprar créditos que se transformam em pontos, depois você pega o voucher que vem no seu e-mail e digita lá em vouchers na Uber. E esses pontos que você utilizou, eles vão entrar como milhas também para você aqui utilizar. Então, assim, dá para entender que é uma coisa múltipla, é algo que tem uma proporção muito grande em relação a isso. Então, isso entra na questão da parceria da Smile, os parceiros da Smile. A Uber é uma delas. E é uma coisa que as pessoas conseguem utilizar de uma forma muito tranquila, muito fácil. E além do mais, aqui ó, você consegue ver também que você consegue utilizar para transferir as milhas para o programa da All Accor, que é uma rede de hotéis em vários lugares do mundo. Então isso é bem interessante. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é, lembrando que é importante a questão do prazo de validade, não esqueça disso. Então,
o que que é importante você fazer? Quando você vai transferir os seus pontos, por exemplo, da Livelo para Smile, é importante que você já tenha já algo em mente, algo ali planejado de viagem. E aí a gente estava falando lá da questão dos pontos, eu transferi de forma bonificada aqui para Smile, aí a gente até fez aquele exemplo lá de 10 mil pontos, que entra numa bonificada, por exemplo, de 100%. Vamos fazer só uma simulação para a gente ter uma ideia. Vamos fazer uma simulação nacional para a gente ter uma ideia. O importante é que, assim, geralmente a gente troca as milhas por o trecho, né, que você quer, e você acaba tendo a opção de pagar a taxa de embarque em dinheiro ou em milhas. Só que compensa muito mais você utilizar o dinheiro e deixar as milhas realmente para a viagem. E uma outra coisa que é importante, quando você faz essa emissão, por exemplo, aqui na Smile, que você acaba utilizando a Gol como companhia aérea, você ainda tem um desconto. Ou seja, ali no final, quando está processando o seu trecho, se você escolheu realmente voar pela Gol, você ainda acaba tendo um desconto, um percentual de desconto em milhas. Então, assim, você precisava de tanto X milhas, ele vai te dar um desconto naquelas milhas por você estar voando pela Gol. Vamos fazer uma simulação aqui só para a gente ter uma ideia. Passagens aéreas. Vamos ver o que tem aqui. Provavelmente tem algumas opções que já foram utilizadas. Você consegue buscar tanto... Aqui você faz uma busca normal, só que no final das contas ele vai fazer como se fosse... Vamos fazer uma aqui. Guarulhos. Vamos fazer um trecho nacional primeiro, para a gente ter uma ideia. Guarulhos, Florianópolis. Vamos colocar aí de volta. Vamos colocar um adulto. Vamos colocar fevereiro, vai. A gente está no final de dezembro já, hoje já é dia 21 de dezembro. Vamos pegar uma sexta, vamos pegar uma quinta até uma segunda. E de volta. Do dia 19 de fevereiro de 2026 ao dia 23 de fevereiro de 2026, uma pessoa. Vamos lá, buscar voos, econômica e de volta. Ele está processando. É um trecho que tem bastante frequência de voos para lá. Então, olha, é bem interessante se você for ver. Olha aqui, a partir de 6.900 milhas por trecho, por viajante. Vamos ver quanto que vai sair isso para 2 pessoas. Vamos pegar esse voo. Tem 2 voos interessantes aqui. Um que sai às 17h10 de Guarulhos e chega às 18h30, e outro que sai às 22h45 e chega à meia-noite e 5. É 1h20 de voo, acaba até menos tempo. Bagagem de mão, não tem de bagagem despachada incluída, mas 6.900 milhas é um trecho, é uma quantidade de pontos pequena, se você for analisar. Ou 183,61 por viajante. Nossa, uma tarifa legal. Vamos selecionar essa tarifa. Como é cliente Clube Smile, se você for apenas cliente Smile, sem ser assinante do Clube Smile, que é aquela outra opção que eu falei para você, que você tem a opção de não ser o assinante do clube, mas apenas cliente. Cliente do Clube Smile você não precisa pagar, sai 7.600 esse mesmo trecho. Interessante da mesma forma, você não quer assinar o clube? Não, seja apenas cliente Smile. Você tem essa opção e é interessante. Então, como eu sou cliente Clube Smile, vamos selecionar lá, confirmar. Esse é o trecho de ida. Vamos ver na volta como que tá isso. Trecho de volta, ó, já tá um pouquinho maior. E às vezes você pode ir mudando a data. Você tem essa opção de filtrar também. Você tem aqui, ó, no mapa, você tem a opção de ver dentro do mês quais são os pontos, ó. E aqui aparece na semana. Vamos prorrogar. Se na segunda, dia 23 de fevereiro, está saindo 18.500, ele me mostra aqui que no dia seguinte, na terça, eu tenho a opção de voltar por 6.700 milhas. Então vamos fazer isso só para ver. O primeiro lá ficou reservado.
Vamos ver se ele vai voltar aqui, se ele vai pedir para eu reservar de novo o primeiro ou não. Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Olha, Guarulhos já está reservado o primeiro. Eu vou no segundo. Ó, tem um voo de 6.700 milhas, só que ele sai muito cedo de Florianópolis. Ele sai 6h05. É um voo direto. Que seja ele, por exemplo. Aí você pelo menos aproveitou o dia anterior tranquilamente inteiro. Selecionar tarifa. Ó, 6.700 milhas para quem é cliente, para quem é assinante do Clube Smile, ou qualquer uma das categorias. Ou se você apenas é cliente Smile, sem ser o que paga a assinatura mensal, 7.400. Aqui, ó, 6.700. Confirmar seleção. Vamos lá ver quanto que vai sair isso. Opcione. Valor referente à taxa de embarque de todos os viajantes. 7.800 milhas ou R$ 87. É muito mais interessante você pagar em dinheiro, porque se você fazer a conta, compensa mais e você guarda milhas para outros trechos. Olha lá, 87 eu vou pagar. Uma pessoa ficou ida e volta pela Florianópolis por 3.600 milhas, mais a tarifa de 87. Ele não aplicou desconto, mas ele acaba aplicando. Deixa eu ir para confirmar as passagens. Vamos ver se ele vai aplicar mais algum desconto ou não. Em algumas situações que eu fiz aparecer, mas eu fiz pelo aplicativo. Como eu estou demonstrando isso para vocês aqui através do próprio site, pode ser que não apareça. Mas vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer em relação a isso. Deixa eu clicar aqui, confirmar passagens, não. Aqui, ó, ali. Concordo, eu não vou finalizar, mas eu vou chegar até um determinado momento onde eu não tenho que colocar dados, nem confirmar. Ele tá pedindo aqui porque deslogou. Vamos lá, vou pedir para a produção apagar meus dados para não constar aqui. A gente vai entrar novamente. Talvez seja por isso que não apareceu o desconto. Vamos lá. Enquanto isso, se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu joinha, tá? Isso é importante pra gente, até mesmo pra gente continuar fazendo esses conteúdos. Olha lá, ele de certa forma, ele colocou lá ele tem os trechos, os horários que a gente selecionou dessa primeira simulação. Uma pessoa adulta. Vamos ver o que mais aparece. Dados do viajante. Aí aqui você vai preencher com todos os dados da pessoa que vai viajar. Você pode emitir para outras pessoas. Isso também é tranquilamente. Eu já fiz uma vez um trecho, inclusive para minha mãe. Então é assim, você consegue emitir para outras pessoas também. Você está emitido com pontos, os pontos são seus, mas o viajante você pode, não necessariamente você precisa emitir para você. Vamos fazer uma simulação de um trecho internacional, até para vocês terem essa ideia. Deixa eu voltar aqui para a página principal. Só vou pedir para a produção não deixar os meus dados ali. Vamos fazer São Paulo, Buenos Aires. É bem comum esse trecho. Deixa eu ver. Não, e de volta, né? E de volta, vamos colocar fevereiro também? Tá perto, mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, a gente entra naquele outro detalhe da questão do tempo, do planejamento. Então assim, o mais interessante é você fazer isso com bastante antecedência. Ó, você consegue ver, ó, nós estamos em dezembro no mapa aqui. Olha, até quando você tem a possibilidade de fazer a reserva do seu voo. Então, assim, você consegue fazer, hoje é dia 21 de dezembro de 2025, você consegue fazer reserva até o dia 15 de novembro
de 2026. Então isso é legal, porque você consegue fazer esse planejamento. Mas vamos voltar até mesmo para a gente ter uma referência de quantos pontos eu vou precisar para ir em Buenos Aires em fevereiro. Vamos jogar próximo da data que a gente fez? Vamos colocar dia 12, cai numa quinta, e retorno. Não, aqui tá no carnaval. Vamos colocar no começo do mês? De 5 a 10. Vamos lá. Uma pessoa, Buenos Aires. Até mesmo para mostrar para vocês as outras opções que tem. Vamos ver o que aparece pra gente. Ele está buscando. E aqui vai aparecer algo diferente da nossa primeira forma de pesquisa. Olha lá, já aumenta um pouco mais. Você tem a opção de comprar a partir de 41.500 milhas ou R$ 793,16 por viajante. A Aeroparque, que é o aeroporto que fica no centro próximo ali à região central de Buenos Aires, ou então alguns trechos você tem a opção de ir para Ezeiza, que é um aeroporto um pouco mais afastado, e aí vai aumentando a quantidade de milhas por trecho e por pessoa. Mas o que é interessante é que aqui você tem a opção outras companhias. Aquela aliança que existe entre a Smile e outras companhias aéreas que não a Gol. Como está muito próximo, e esse período é um período próximo do carnaval, e muitas das vezes as pessoas acabam aproveitando para viajar, então a quantidade de milhas que ele acaba exigindo é um pouco maior. Vamos ver como que tá. Mas olha, por incrível que pareça, voando pela aerolíneas argentinas, está exigindo menos pontos do que pela Gol. Ó, você tem a opção de voar pela aerolíneas, você tem a opção da Etiópia. O legal dessas companhias, por exemplo, a Etiópia, ela opera ou é num Boeing 777 ou é num Boeing 787. Nós usamos a Air Canada e nós fomos num Boeing 787. Nossa, assim, é muito diferente de você voar numa van menor, assim. E até o serviço mesmo de bordo, ter o serviço de bordo foi bem interessante, foi legal pela Air Canada, eu recomendo. Olha, interessante que aqui também tem pela Turkish, mas já está pedindo uma quantidade maior de voos. Deixa eu ver o que mais tem aqui de uma quantidade maior de pontos, desculpa. Deixa eu só verificar. Ó, tem pela Sky, tem pela Ethiopian. Aqui tá pedindo uma quantidade maior de milhas, mas é pela executiva, aí já é um pouco mais salgada a quantidade de milhas que é necessária. Eu não sei se vale a pena porque é um voo curto, então não chega a 3 horas. Então, às vezes você ir de econômica é um bom negócio porque você vai economizar suas milhas. Vamos jogar um pouco mais para frente, vamos ver como que fica isso, a quantidade de milhas, para vocês terem uma ideia. Vamos jogar em agosto de 2026. Vamos pegar indo numa quinta-feira e voltando numa quarta-feira. É um período bom também. Vamos ver quantos pontos eles vão exigir. A gente viu que aqui a pontuação ela não está tão boa. Quando eu fui, eu peguei uma pontuação menor. Embora eu tivesse reservado com a quantidade de antecedência maior. Vamos ver. Ele está buscando. Viagem. Passagem aérea. Bom é que fazendo assim, dá até tempo de você ir testando, aí você consegue fazer essa simulação. Vamos fazer com uma pessoa que fica mais fácil. Importante ressaltar que para quem vai para Buenos Aires, a taxa de embarque deles lá é um pouquinho mais salgada, então o valor da taxa de embarque voltando
ela é um pouquinho maior do que, por exemplo, aqui no Brasil. A questão da estrutura do aeroporto, isso é cobrado, é esse que é o valor da taxa de embarque. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários que nós vamos respondendo. Olha, já melhorou um pouco mais, 35 mil pontos pela Gol. A primeira opção sempre vai ser pela Gol. E aí tem alguns horários, tem vários horários na realidade. Isso é por trecho. Vamos ver pelas outras companhias. Olha, e se você olhar 35 mil pontos, já diminui um pouco. Vamos ver pelas outras companhias o que, que aparece. E vamos jogar o mês de setembro, até mesmo para a gente não se estender muito, para ver se dá muita diferença ou não. Porque dependendo da época do ano que você vai, isso conta muito. Só que uma coisa que eu volto a ressaltar, olha esse tá bem interessante. Só que ele é um voo para quem, assim, é um pouco mais desprendido. Que quem é assim, não, eu tô meio que com tempo, tô com folga. Olha que voo interessante. Eu falo que esse aqui é um dos que, se eu tivesse um tempinho, olha, ia ser bem bacana. Olha só, você vai numa das melhores companhias aéreas do mundo. Só que você vai embarcar num dia aqui em São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro, você vai ficar lá no Rio de Janeiro, dá até para descer, para dar uma volta. E no outro dia você vai embarcar de Emirates, no Boeing 777 do aeroporto do Galeão para Buenos Aires, mas de Emirates, olha isso. O voo daqui de São Paulo até o Rio é pela Gol, e de lá do Galeão até o aeroporto de Ezeiza, que você vai acabar indo para Ezeiza, ele é de Emirates. 35.900 pontos. Uma quantidade de pontos legal. Para voar numa companhia que é uma experiência muito bacana, eu posso dizer isso porque eu consegui fazer esse voo, mas para um outro lugar, pela Emirates, e assim, mesmo na econômica, é muito bom. O serviço deles é espetacular, eu gosto e recomendo para quem tiver essa opção. E olha, 35.900 pontos. É um voo que sai daqui de Guarulhos às 23h15. Ele chega no Galeão meia-noite e 25, e no outro dia, às 17, ou seja, você vai ter que passar um dia no Rio de Janeiro, mas é a questão daquilo que eu falo para você. É a questão de tempo, é a questão de planejamento, é a questão, faz sentido? Para algumas pessoas fazem, porque tem bastante gente que grava conteúdo e faz esse tipo de trajeto, de trecho, e é bem interessante. Então ele acaba saindo o trecho a 35.900. Eu só vou, para finalizarmos, vamos jogar um outro período, vamos jogar setembro, só para ver como que tá. Vamos jogar do dia 22 de setembro ao dia 27. Uma pessoa, da mesma forma, todas as cabines. É legal porque quando a gente busca, assim, aparece às vezes coisas que a gente não imagina. Eu mesmo, como eu estou simulando, então não é algo que eu já pré-defini antes. Eu vou mostrar isso. Não, eu estou de forma aleatória, até mesmo para parecer surpresa não só para mim, como também para vocês que estão assistindo. E é legal isso porque assim você fala, nossa, olha que diferente, que legal. Esse, por exemplo, esse voo que eu acabei de mostrar para vocês, eu acho super interessante, eu acho legal para quem tem tempo, para quem está de férias e quer fazer eu vou ali no Rio, volto e de lá eu já vou. É bem interessante. Olha, a média mesmo de pontos é de 35 mil pontos, então tá interessante. Mas da mesma forma você pode fazer para qualquer lugar. Só que lembrando, a Smile, ela, pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem acompanhado, ela faz ótimas emissões para a América do Sul, para a região do Caribe e até mesmo para os Estados Unidos. E internamente aqui no Brasil, então vale a pena essa questão. Eu já usei para voos, mas de uma forma geral, eu já usei a Smile para quê? Igual eu falei para vocês no outro momento do vídeo. Eu fiz uma viagem para fora do Brasil e eu passei por 8 lugares. Desses 8 lugares, que nós passamos, eu lembro que 3 nós pagamos em dinheiro e os outros nós pagamos com pontos.
com pontos da Smile. Olha aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar. Viagens. Aqui tem a opção hotéis. Em hotéis, eu vou fazer até uma simulação parecida com uma que nós fizemos. Qual o seu destino? Vou jogar aqui, ó. Bangkok, na Tailândia. Só para vocês terem uma ideia. 2 viajantes, um quarto. Não vou incluir carro, porque não é o caso. Vamos jogar lá para depois do período de monções. Não vamos jogar para agora. Está trabalhando. Internet. Normal. Deu uma travadinha aqui. Às vezes acontece no site da... Ele fica, às vezes, já aconteceu em alguns outros momentos de ficar instável. Ó, agora foi, tanto é que já foi até lá no final. E a vantagem é que, olha só, nós estamos em dezembro, diferente do voo, ele tá te dando um período a mais para você tentar fazer uma busca por reserva de hotel. Deixa eu só jogar aqui para ver se aparece algo parecido e algo de lugares que nós conhecemos. Deixa eu ver, março. Opa, olha só, não. É antes. Só na nossa simulação. Vamos jogar um período mais ou menos em novembro de 2026, para a gente ter uma ideia. Mais um. Vamos jogar. Novembro já é um período que não é para ter tanta chuva nessa região. Geralmente, se é quando nós fomos, em 2024, nós chegamos em Bangkok no dia 31 de outubro. Vamos jogar aqui do dia 2 ao dia 9. Vamos jogar uma semaninha para a gente ter uma ideia de quantos pontos eles vão me pedir por essa estadia. E assim, eu coloquei nos hotéis que nós ficamos na Ásia, no período que nós viajamos para lá, eu coloquei todos os hotéis com café da manhã, até mesmo para ser uma coisa que facilitasse a nossa vida. Eles têm aqui várias opções, vários hotéis. E aquele negócio legal desse daqui, que eu achei que ele tem para todos os bolsos e gostos. Então é bem interessante. Você encontra estadias que a diária dela sai a menos de 2.000 pontos a diária. Então é interessante dependendo do que você de qual que é a sua proposta. Algumas estadias que a gente está vendo aqui são mais simples, mas tem outras que são melhores. Ela vai de acordo com a quantidade de pontos que você está disposto a usar, você consegue, inclusive, filtrar aqui, olha, cancelamento gratuito, vamos colocar café da manhã incluído, vamos colocar, tá um pouco lento, porque como eles acreditam que eles vão atualizando o site, vai ficando um pouco lento. Você consegue colocar a categoria que você quer, por exemplo, a gente colocou aqui, ó, 4 estrelas, então... Por exemplo, você tem, olha, 7 diárias, você tem ainda a opção de comprar em valores em reais ou a quantidade de diárias, a quantidade de milhas que você vai precisar para determinada estadia com milhas. E olha, nós usamos, igual eu falei para vocês, do período que nós ficamos lá, nós ficamos, dos 8 lugares que nós conhecemos, 5 foram com milhas. Eu preferi usar as milhas para os hotéis. E todos eles eu escolhi filtrando com café da manhã e escolhendo aqui a categoria. Eu coloquei, eu lembro que na época acho que eu coloquei de 3, 4 e 5. Então, e eu posso dizer para vocês, todos os hotéis foram ótimos. Eu fiquei com um certo receio, porque eu nunca tinha utilizado dessa forma. Foi super tranquilo, deu super certo. E eu vejo que assim é uma opção que as pessoas não utilizam muito. Olha só, olha esse hotel. E o legal
que você consegue verificar, exibir no mapa, você consegue verificar de acordo com a região. E isso não só lá, aqui no Brasil também você pode utilizar essa pesquisa. Eu fui além até mesmo para mostrar que assim, não é limitado ao país, ele é algo que você pode usar em qualquer lugar do mundo. Se você for ver, dentro do que a gente está conversando desde o comecinho, de quanto que sai cada milheiro de pontos, olha, você fica no hotel legal, com café da manhã incluído, olha, um hotel que é categoria 4 estrelas, por 7.574 milhas a diária, é muito interessante, não é algo que seja fora do atingível de você conseguir juntar essas milhas. E assim por diante, você tem várias opções aí, de acordo com o seu bolso, de acordo com o que você tem você consegue fazer. Bom, pessoal, eu acredito que assim, é muita informação. A ideia é, de certa forma, trazer isso para vocês. Eu espero que isso possa ajudar até mesmo a vocês pensarem, sair um pouco daquela ideia de que não vou usar milhas, porque vale sim. Você consegue economizar para você utilizar em outras experiências. E para você economizar uma grana também. Então, se você curtiu, peço que você deixe o seu joinha, que você se inscreva no canal, compartilhe com um amigo, com alguém que vai viajar. Essa dica, eu enxergo isso porque eu assisti vários conteúdos, li muita coisa para poder tentar entender um pouquinho disso. Espero ter contribuído com alguma coisa para que você possa fazer uma viagem utilizando os seus pontos e as suas milhas. Ok? Obrigado, um abraço a todos. Até a próxima.